certinho. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, e que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não os ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os meus filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando quando falara a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se uma serpente. E Faraó também chamou seus sábios encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantadores. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão dragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir ao povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele lançará as águas. Põe-se de frente dele na praia do rio, e tornará em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: O Senhor, Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixe ir o meu povo, para que sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor, e eis que, como esta vara que eu tenho em minha mão, ferirei as águas deste rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo a Arão: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e sobre que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim os vasos de madeira como os de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou-se a vara, feriu as águas, e estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes morreram que estavam no rio, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Ainda nisto pôs em seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, portanto, não podiam beber a água do rio. Assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor feria o rio. Vou continuar, eu acho que as pragas, né? Depois disse o Senhor a Moisés: Entrará Faraó e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusasse, deixá-lo ir, e eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras.
e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti, das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartaram-se de ti, das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficaram no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu com a mão a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muito piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia um piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ali sairá as águas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E poreis separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e às casas do teu servo, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos ir, para que se sacrifiquem ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do teu povo, somente que o Faraó não me engane, não deixando ir o seu povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu o Faraó
ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Depois, vou emendar Já pra leu, lá. né? Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste Até o culto. 10, eu acho. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e dos de Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Sexta praga, feridas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinzas de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha lhes dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te logo cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo como uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé exatamente como este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer o que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e os animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os rebanhos e os seus escravos. Mas os que não importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos em campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela que em todo o Egito, desde que ele se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, e eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais, e os deixarei ir. Não precisam ficar mais aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada
já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Vou ler o 10 também, que Aham, é das pragas também. aí nós paramos no 11, Beleza. que já é praticamente a saída. Eu sei que você quer chegar a Levítico hoje, mas tudo bem. Deus ameaça Faraó com as pragas do gafanhoto. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque eu tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes sinais no meio deles, para que me contes aos ouvidos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir meu povo para que me sirvas. Porque se ainda recusaste deixar ir o meu povo, eis que eu trarei amanhã gafanhotos aos meus termos, e cobrirão a face da terra, e a terra não se poderá ver, e comerão o resto que se escapou, e ficou da saraiva. Também o comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixe ir os homens para servir o Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e lhe disse: ide, serve ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havendo de ir conosco meninos e os nossos velhos, com os nossos filhos e as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois haveremos de ir, porque festa do Senhor temos. Então lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como vos deixei ir, vós e vossos filhos. Olha que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora, vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é que pedistes. E lançaram na face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, tudo que queimou, que a saraiva deixou. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele toda aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todo o ermo do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva do campo e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Então o Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe-vos o meu pecado somente desta vez, e que ores ao Senhor, o vosso Deus, e que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou
em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para os céus, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão sobre o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não vi um outro e ninguém que se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor, nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma ficará, porque daquele que havemos de tornar para servir o Senhor, nosso Deus, porque não sabemos como havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te que não vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, e eu nunca mais verei o teu rosto. Fechou bacana, né? Fechou bacana aqui com esse versículo. Fechou. Você não me viu, porque se eu te ver eu gosto de mato. Não tem problema não, porra. Fica com Deus. Pode vir. O 11 é pequenininho, você não quer terminar também, não? É pequeno? Tô brincando, pô. É pequeno, pô. É pequeno. Vambora. E o Senhor disse a Moisés, ainda... Apocalipse 11, já? Caraca, Jesus. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, toda a pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de pratas, vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da morte, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que eu sou o Senhor, fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue as pisadas. E depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó, vós não ouvira para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel para a sua terra. Assim concluímos o capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. 11, 12, 13, 14. Chegamos agora no Levítico. E agora com a palavra Apóstolo Gabriel. É comigo? Então vamos lá. A gente acabou lendo tudo isso junto, porque na verdade ia ficar redundante também a gente ficar depois debatendo sobre as situações, porque a gente vê em todo o tempo Deus falando com Moisés, trazendo a ordenança, e Deus falando no coração de Faraó também, trazendo para que ele ficasse duro o coração de Faraó. Mas alguns pontos aqui me chamaram a atenção, entre eles é no começo. Nas primeiras pragas, né, que tem a primeira praga do rio, vira sangue, a das rãs e a dos piolhos. Os magos e os sábios de Faraó eles conseguiram replicar
Uhum. Na de piolhos... Até os piolhos não. A de piolhos se replicaram, mas não da mesma proporção que aconteceu. Então, Mas os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Não puderam, continua. E havia um piolho nos homens e no gado. Então, eles fazem isso e aí me chamou muita atenção, né, cara? Porque, cara, transformar água em sangue não é pra qualquer um. Aí, desde o cajado, né? Eu acho que eles já... no cajado eles também transformam isso, né? Também eles desde fazem... o cajado, É o cajado, a água e as rãs. E isso me chama muito a atenção porque isso mostra o poder de Satanás sobre essa terra, cara. Também, é isso mesmo. Cara, olha o nível Você acha de poder na mão de Satanás. As pessoas acharem assim, o diabo não tem poder. Não, o diabo tem poder. O diabo não tem poder contra um servo do Senhor. Sobre isso aí. E muito, cara. Porque sobre o servo do Senhor, ele tenta, ele tem que pedir permissão ao Pai. Olha como e aí vai igual o Jó. Ele tá conectado, irmão. Vai até Jó e Jó. Posso até ali? Pode. Depois deixa com o Pai. Aham. E isso me chama a atenção também porque você vê o nível de poder de Satanás quando ele encontra com Jesus no deserto. Uhum. Ele mostra, tá vendo? Todos os reinos serão seus. Tudo. Você só pode dar aquilo que é seu. É óbvio, não, ele é pai da mentira. Mas era dele. Era dele. Ali ele não estava mentindo. Ali ele sabia que não podia mentir, né? Então ele proporciona isso para Jesus lá, quando ele leva no pináculo do templo. Mostra, todos os reinos serão teus, é só prostrar para mim e adorar. E olha o nível do inimigo da nossa alma, velho. E eu acho assim, fora a persistência, né, de Moisés tentar abrir os olhos de Faraó, realmente o que me chama mesmo a atenção é no 8 mesmo, que até os próprios magos, né, eles vão, nessa parte que você estava falando, que eles vão falar. 8:19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu novamente. Mas assim, aí os magos já falam assim, já batemos a cota, o cão lá, o capiroto falou que agora não tem como agora não. Agora acabou, tá na você e ele. Você vai querer conseguir prosseguir? E aí ele volta atrás, endurece o coração e aí continua. Tanto que depois eles nem tem mais nem chama mais, não. Os caras desistiram. Eles desistiram. Pelo contrário, eles falam para ele, cara, até quando você vai ficar segurando esse povo? Deixa os caras aí. Sim. Isso é um outro ponto que eu acho muito interessante, cara, porque, sabe, a liderança, que nem nós aqui somos homens, somos líderes de nossos lares. Aquele povo, é óbvio que Deus também estava endurecendo o coração deles com um propósito sobre a vida de Faraó, mas aquele povo passa por todas essas 10 pragas porque Faraó não deixava os caras ir. Verdade. Às vezes decisões que a gente toma errado dentro da nossa vida, a gente traz pra dentro da nossa casa, velho. Verdade, mano. A nossa esposa, os nossos filhos vão passar por situações constrangedoras porque, às vezes, por a decisão porque o líder, o sacerdote, tomou a decisão errada. Que nem Moisés tinha tomado, de não circuncidar o filho. Aí a esposa, homem sanguinário. Olha, ela virou, você trouxe para nós um juízo, trouxe para nós uma condenação. E isso é muito interessante também, entendeu? Verdade. Não é possível que em 5 capítulos a gente não tem mais nada para opinar. Eu tô esperando Moisés. Eu acho Moisés? Eita. Eu vi, assim, claro que o Senhor endurece, né, o coração de Faraó, mas às vezes a gente também, tipo assim, em algumas coisas da vida mesmo, né, é a gente que endurece, né, tipo assim, o coração pra não ver aquilo que o Senhor às vezes está nos mostrando, velho. Às vezes está ali na nossa frente ali, aí é muito o que você falou, que tipo assim, a escolha, né, que sendo o sacerdote fazendo do lar acaba acarretando para a família. E aí nesse ponto eu tipo assim, eu pensei dessa forma, né? Falei, caramba, velho, imagina, tipo assim, às vezes tem muitas situações que o Senhor tá falando conosco, né? No caso assim, Faraó ali, né? O Senhor tava mostrando ali para cara, olha o que eu tô fazendo, tal. E mesmo assim, aí tem a mentira, né? É coisa da pessoa também querendo não enxergar, né? O óbvio. Sim.
E aí aí o faraó fala, não, agora eu vou deixar vocês ir, mas peça lá que ele pare lá. Para de... Aí quando para, É. ele volta, faz Aí outro. volta Isso é fazendo interessante errado. que você falou nessa questão, eu até marquei. A primeira vez que parece que ele pede para orar é no 8, Ore por mim. 8:28. Ore por mim, irmão. Lembrar da gente. Nossa. O engraçado é que, tipo assim, a gente falou da questão dos magos dele ali, enquanto ele poderia justificar pelos magos, ele não pediu oração. Aí quando eles falam, não, isso é o dedo de Deus. Aí no Aí 9, ele viu, opa. no 9 não, no 8 mesmo, No depois 8 da praga da mosca, ele começa já. Isso, ele já começa, ora pra mim. Ora Aí por Moisés mim. orou e Deus aliviou. Aí no 28 fala, e disse Faraó, deixar-vos ir para que se sacrifiques ao Senhor, vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também. Porra, Ore por orai mim também. mim, Aí no irmão, 30 vai dizer, lembrar da então gente. saiu Moisés e orou o Senhor. O culto dessa noite, irmão, segue em frente. É, irmão, nós estamos ligados. Tá ligado? Meu Deus do céu. E eu achei isso interessante porque aí Eu achei- na parte que o André lê também, só pra endossar aqui, chamou Moisés e Arão. Agora você quer falar, né? Você falou que ninguém tem tempo pra falar. Bom, vocês não estão falando, eu vou Não, tô falar. tentando falar, tá Pô, difícil. Você tem que orar por nós e orar pra gente cantando nacionais, deixa eu falar então. Pô, Essa parte era o que você tava falando, mano. Aí, tipo, pegou legal. cara, o que esse cara tá falando, meu Deus do céu. Redunes, meu Deus. Fala, Gabriel. Aí, ó, outra coisa que eu vejo aqui também nessa situação é o seguinte. No capítulo que o André lê também, eu grafei o 27, o 30 e o 34. Vai dizer assim, 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, esta vez pequei ao Senhor, e é justo, e mais eu do que o meu povo, e ímpios. Eu também marquei isso aí. Aí ele, tipo assim, mostra que, tipo assim, Sim. vocês realmente são justos e eu sou pecador. Aí ele pede novamente. Aí ora de novo, né? Pede para orar de novo e tal, pede misericórdia, graça. Todavia, quanto ti e os teus servos ainda não temeram diante do Senhor. Aí vem no 34. Vendo o faraó que cessou a chuva, que eles oraram e fez parar a chuva, Endureceu. na chuva e a saraiva, na minha tradução tá saraiva, né? No André tá granizo, né? É. E os trovões continuou a pecar e agravou o seu coração diante do Senhor. Cara, quem não conhece gente que é assim? Não é isso que eu ia falar. Tá entendendo? Pô, pastor João, ora por mim, lá em casa tá tudo muito mal, minha esposa tá mal pra caramba, mas o que E aconteceu? aí? Traí ela. Não, Tá, e não, aí? beleza, vamos orar, filho, vamos bola pra frente e tal. Vamos orar. O Vamos cara orar tá lá aqui. toda hora no... Não. Irmão, Cara. que tal? Pastor precisando de orar. Irmão, não precisa nem pastor. Falando de todo precisando de oração, vamos orar aqui. Precisando de emprego, cara. De situação difícil. Sim. Deus vai Abre a porta. Dá a porta de emprego. Pastor, agora não dá pra ir pro culto mais não. Mas por quê? Tô chegando cansado do trabalho. E eu não consigo mais ter tempo Isso pra é ir pra verdade. igreja. Aí Deus falou, quando você não tinha um trabalho, você ia na minha igreja. Você pediu, eu te Vou dei, tirar o você... emprego, vou tirar o emprego. Não, Então fica assim É isso desempregado. aí. Eu quero um crente Isso desempregado. daí é muito legal. E tem outra coisa que fala aqui no 10, que aí Deus enfatiza, lembrar. Na penúltima praga, penúltima não, antepenúltima, né? Dos Dos gafanhotos. gafanhotos, É a última mesmo. Deus no 10 ele já começa no capítulo 2 e fala: e para que conte aos ouvidos de teus filhos Sim, sim. e dos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus, assim, eu acho que enfatiza para geral, sabe? Fala assim, ó, eu quero que vocês propaguem isso, falem para os filhos de seus filhos quão poderoso é o Senhor de vocês. Sim. O que aconteceu para que isso chegasse a tal ponto de ter que abrir o mar vermelho. Isso é, Mas, assim, isso é interessante você estar falando, porque, tipo assim, um povo que perdeu, que nem a gente essência. falou. Não, o povo povo vai que perder perdeu- a essência antes de chegar É. na Terra, eles já estão todos... Sim. Não, mas isso é interessante porque, que nem a gente falou na terça ontem, que, tipo assim, o povo tinha o conceito de Abraão, Isaac e Jacó pelos milagres que Deus tinha feito com eles. Mas perdeu a essência de Deus porque De não tinha Deus. vivenciado Só os milagres deles, É a mesma deles coisa com de Deus. Moisés. Tá entendendo? E aí Viver Deus, da experiência dos Viveu a experiência passados, né? só de Abraão, Isaac e Jacó. Só E contava aí Deus- a experiência e aí deles. Deus enfatiza isso, né? Para que eles possam saber que eu sou. Chegou o momento de vocês viverem suas experiências. Ei, Rapaz, aí é forte, tá? Aí é forte. Pelo amor. Aí já para O de problema ficar é que- só lembrando de
Aí Abraão, Isaac, Jacó, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora lembra do que eu sou. e querendo ou não, a gente brincando aqui, assim, a gente até criou uma linha de raciocínio bacana aqui que dá pra gente parar pra analisar. A gente vê que primeiro a gente mostra a atuação no poder de Satanás, que a gente começou falando. Ninguém. Na questão, nos capítulos que a gente leu. Para A gente viu que, assim, fazer o igual, nível- né? Até igual. É, aham. de fazer Nível. igual. Depois, quando a gente viu que Satanás ele é menor que Deus, e a gente viu nos textos aqui, o faraó ele para de buscar Satanás e começa a buscar o Senhor. Mas ele não tem intimidade, então ele pede que os outros busquem por ele. Exatamente. Mas quando os outros buscam por ele, ele vai ver que a coisa melhora um pouquinho, ele volta a pecar. Aí quando ele volta a pecar, ele nunca vive uma experiência que Sim. marca ele para ele Que vivenciar. poderia. No Aí, transforma, aí né? entra a situação que você falou aí. É De igual- precisar viver a sua própria É experiência. igual a gente sempre leu. Por exemplo, Moisés. Moisés vivia dos antepassados. Até ter uma experiência com Até Deus ele. pegar ele. Até todos terem Sim. experiência. Abraão, a mesma coisa. Mesma coisa. Abraão Era teve pra- que ter. Deus teve que. E Jesus falou. Deus falou com Abraão. Uhum. Teve que falar com ele, teve que falar com a sua esposa Sim. para que eles pudessem entender. Ah. Porque eles não tinham vivido ainda um relacionamento de Adão e Eva Sim. do princípio. Então, assim, cara, Deus fez tudo certinho. Se Faraó vai e reconhece, mudava a história. Mudava a história. Mas só que Deus já tinha falado antes para Moisés como que ia ocorrer. Lá quando a gente leu na terça-feira, quando nosso irmão André não estava presente, Deus já tinha mostrado o Nem vou futuro. contar não, tá vendo, irmão? Né? Mas Aham, não foi? sim. Deus mostrou o futuro a Moisés. Falou que endureceria o coração Sim. do Faraó para que ele não liberasse o seu povo. Então, cara, Moisés já foi ciente do que aconteceria. Né? já. Tanto que Moisés fala: não, Senhor, passa de mim esse cálice. Sim. Passa para outro, deixa o Gabriel fazer. Só que aí Deus botou para atorar, né? Vou ler aqui para recapitular, que esse nosso irmão, tadinho, ele Isso tem não. muitos compromissos. Isso não, é melhor não faltar, tá vendo, irmão? Aqui, ó, 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem Sim. de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Caraca, mano. Meu filho, vai que eu tô falando pra você ir. Promessa eu não tô, dessa aí, você vai fazer eu o não tô quê? dando opção pra você não ir. Você é meu e acabou. Ponto. Aí o André falou a questão de promessa é engraçada, né? E a gente vai analisar a promessa. Quem é que tá prometendo? É, Não é um mentiroso, Não não é é um um homem mentiroso. falho, não é um homem que não pode suprir. É. E a gente vê isso. Qual a primeira experiência de Moisés? É a sarça, né? não é um homem que pode voltar atrás. Porque se voltar, Abraão, por exemplo, lembrou assim: Uhum. Senhor, Moisés vai lembrar também: Senhor, mas eu não pedi esse povo, você que me deu. Sim. Então, assim, não são Ou coisas. quando ele vai a primeira vez pra falar com o faraó e o faraó aperta mais o povo, fala, poxa, eu fui pra livrar e a situação tá piorando. Tá piorando. Aham. E- E olha a primeira experiência de Moisés, é a sarça ardente, né? Que não apaga. Aí na sarça, olha só no 8. Portanto, desci para levar das mãos dos egípcios para fazê-los subir daquela terra. Então Deus fez uma promessa falando que ele tinha descido e estaria com Moisés presentemente nisso. No 11, capítulo 4. Disse mais a Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo Egito, pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra morrerá. Olha o que Deus está falando: eu descerei. O Senhor está falando que ele vai descer. Então ele falou o que ia descer quando a sarça ardeu, e ele está falando que vai descer novamente aqui para Moisés, mostrando que ele tem um cuidado com Moisés. Verdade. Ele prometeu isso lá atrás e vai estar cumprindo aqui na frente. Ele firmou a promessa novamente para estar cumprindo. E olha como é que é interessante entender, cara, que é preciso estar com Deus e Deus está com a gente. Olha o 7, como é que ele continua dizendo. Mas contra todos os filhos de Israel, nenhum cão moverá sua língua. Eu entendo que não vai escutar nenhum latido do cachorro, Sim, né? tá aqui. Ela- Tá aqui assim, ó, 7. Entre os realistas, porém, nem sequer um cachorro latirá Olha aí. contra Cachorro homem. não pode nem ou latir animal. para você, Ah, Verdade. desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os... Nossa, aí é pesado, cara. mano, mas olha, O Senhor olha, fez Ele diferença botou. entre os egípcios e os israelitas.
Não tem como. Que doideira, né? E tipo, Aí- era uma cidade próxima à outra. Uhum. Era próximo. E aí quando eu tava, acho que você tava lendo, o Rogin, das trevas, né? Fui eu agora. Você, no das final. trevas, é. Eu fiquei imaginando, porque, cara, nas trevas ali, eles falam aqui que não dava nem um passo, eu não conseguia ver um passo. Fechamento de mês eu tenho que bater o ponto. Vai lá. Senão eu vou ficar com a hora Eu já tô falta. devendo hora, já. Vai lá, Eu irmão. também. E aí imagine, você tá aqui, um passo, e você vê lá a terra, lá, a outra Isso, terra é que cheia eu de não anotei luz, porque mano. eu não anotei aqui porque acho que é o 23 que você tá falando. Tinha luz nas habitações dos israelitas. Isso aí. Eles até anotar isso aqui. Aí você tá aqui nas trevas, não consegue ver um passo, mas você vê lá do outro lado a luz. Tipo assim, Ali, você qualquer um de bombril. raiva. Imagina. Isso ele também vê quando morre os bois. Sim. Ele foi, não, vai lá contar os bois dos israelitas. Isso, ele duvidou, né? Ele, não é Ficou possível. duvidoso. Quem? Faraó, Faraó. porque ele tá falando aqui quando, da questão das trevas, é que se você deu uma saidinha aí, você perdeu aí. De 10. É que ele falava assim na questão das trevas, tinha treva em toda a terra, mas na casa dos israelitas tinha luz. Aí o faraó vive assim, poxa, qual o sentimento de faraó aí do povo egípcio? Pô, olha pra casa dos caras, tem luz, tá guardada, tá protegida, e a deles lá o pau quebrando. É Celso. Podia ter pagado a conta, né? Ei! Mas não pagou, fazer o quê? Pagou no chegou. começo, E aí? a conta chegou A aqui. conta chegou. Passou mais de 3 pragas aqui, ó, 3 meses atrasado. Aí eu lembrei também na questão que Deus faz na questão do gado. Não sei, acho que foi o André que Foi falou, antes, né? Foi no 8. Foi antes, quando morre os gados Tá. do faraó, o pessoal, ele vai No mandar 9. contar e, tipo assim, mandar ver dos israelitas. Ele vê que nenhum gado se perdeu dos israelitas. Isso prova mais uma vez a questão do cuidado de Deus, cara. A gente tá diante de um Deus que faz diferença entre o egípcio e o israelita. Em Malaquias aqui também, ó. Esse é forte, cara. Malaquias 3,18. Olha aqui, homens. Malaquias 3,18, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha ele falando com Malaquias antes de Jesus nascer. E olha no 4:2 agora. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, para aquele que é justo, para aquele que serve, que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e sararei e crescereis como um bezerro no cevadouro. Ou seja, para nós, para aquele que é servo, para aquele que está diante do princípio, para aquele que está diante do mandamento, cara, pode vir trevas, pode vir gafanhoto, pode vir tudo, mas se a gente está num princípio inabalável, cara, vai acontecer e a nossa casa não vai ser atingida. Olha como é que hoje eu parei para... Ontem eu estava orando com a minha filha antes de dormir e eu parei para analisar, cara, toda a chuva que pingava muito dentro de minha casa. E eu não mexi no telhado. Olha essa chuva do jeito que tá, cara. É? Não caiu uma gota dentro do meu quarto, velho. Não caiu uma gota na minha sala. E toda vez que chovia, Aí. caía, velho. Tipo assim, o teto molhou, porque é muita água e... Tava em pecado. Tô chorando, tô brincando. Pode ser, você quer julgar dessa forma? Pode julgar. Não, já deu, tô brincando. Ele Tá mesmo. entendendo? Mas é isso que eu tô falando. Às vezes a gente precisa ver o cuidado de Deus nas coisas Nos detalhes, mínimas. Quem vai falar pra você, poxa, passei na rua e o cachorro não latiu, Deus agiu. Mas ele tá falando isso aqui. Ele tá falando aqui, o cachorro não vai latir. O cachorro não vai latir. Olha só, do mínimo ao máximo. E só vai entender isso, cara, quando a gente tiver uma conectividade com Deus, cara. Um entendimento com Deus. Um entendimento não de barganha, não de troca que nem Faraó tava tendo. Uma barganha, não, olha lá, que se acontecer eu vou deixar vocês ir adorarem. Ele não deixava eles sair, só deixava ir até o momento e adorar. Não, vai com as suas crianças, vai com alguns animais e vai com as mulheres e com os velhos. Os homens não. Tá entendendo? Ele era parcial nisso ainda. Cara, o cuidado de Deus, ele é vivo, eficaz, ele tá presente e ele é palpável. Ele é palpável. Para quem crê. Verdade. E aí, eu acho que termina, né, com a morte dos primogênitos. E aí... Tá só na ameaça ainda, não morreu ainda não. Não, Tá só assim, na ameaça. Não, quando Deus vai... Acho que dá, assim, várias oportunidades para o faraó voltar, né, atrás.
E aí as pessoas acham assim, Deus fez, eu acho que Deus deu todas as oportunidades, porque na própria Bíblia fala que Deus, em Ezequiel 33:11, fala: "E vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, ó casa de Israel?" Então, assim, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Pelo contrário, nós somos irmãos. Nós temos que trazer a luz. Nós somos a luz e o sal dessa terra. Então, nós temos que trazer a luz para trevas. Entendeu? E eu acho que Deus tentou dar todas as oportunidades para que Faraó voltasse atrás. Sim. E aí a gente vê que novamente Faraó endurece seu coração. E aí Deus lá e como a palavra dele não pode voltar atrás, ele acaba decretando o que ele já tinha falado. Cara, eu acho que é isso, né? Mais algum ponto? E aí a gente já entra na Páscoa. Qual você traz? Chocolate? Ou vinho de Páscoa pra mim aí no próximo. Aqui eu. Que vem trazer um outro chocolate. Já faz um negocinho de Páscoa. Esse detalhe dessa. Na última praga aqui, né? No anúncio da 10ª. Pelo menos eu sempre fui instruído, ou até mesmo visto assim, em televisão e tal. Tipo assim, a morte do primogênito era sempre o filho do faraó, as crianças, né? Mas, tipo, o texto não fala. Falou que era a morte do primogênito. Exemplo. Você do foi... do animal. Então, vamos supor, faraó. Faraó, vamos supor que, sei lá, o pai dele fosse o primogênito do avô. Que era o primogênito, não era o primogênito, era o primogênito, falou. Então, tipo assim, não morria só crianças. Não quer dizer que é só a criança. O primogênito adulto também vai morrer. Isso. Mas aí teria que estar vivo o... Sim, pra morrer tem que estar vivo. Tipo assim, o pai da pessoa, não, só pra entender o consenso, porque às vezes ele tá achando, pô, mas não vai morrer o idoso, porque o pai do cara já morreu. Então ele não é mais um primogênito, assim, poderia ser primogênito da geração, você entendeu? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que era primogênito. Independente de estar vivo não, ou tá eu morto. acho que não, mano. Eu acho que Que não. nem vou dar exemplo, nós três aqui somos filhos do mesmo pai. E aí você, por Você é o exemplo... primogênito, o mais velho. Isso. Pra ou pra você, irmão. Só mesmo. Porque você é o mais velho. Calma. Você o quê? Você nasceu primeiro. Não, beleza, nesse contexto sim, mas aí beleza. Você... Papai tá morto, tá? Papai tá morto. Papai tá morto, tá? Nós três, eu fui primogênito. E aí eu já constituí uma família, hoje eu sou avô. Por exemplo, eu tenho o meu primogênito. A faca vai passar em você também, irmão. Será, mano? Vai. Aqui, ó. Eu acredito do jeito que o André tá falando também. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo da escrava que trabalha no moinho. E também de todas as primeiras criadas de gado. Tipo assim, não fala que, tipo assim, tem... Nasceu primeiro, legal. Então, não foi Por somente... Isso que Esaú talvez... Rapaz, esse negócio de primogenitura não é muito legal, não. Mas Esaú já tinha cavado, já. O Esaú já tava quase na cova. Tá no 7 palmos já, você tá voltando a ressurgir. Brincadeira. Nessa hora... mas, então assim, não é o que às vezes o pessoal prega, né? Tipo assim, só as crianças e tal. É que nem eu vou dizer. Lúdico, né? A questão da fruta. O fruto que Eva comeu. Todo mundo associa a maçã. Outro dia a gente tava conversando, não sei com quem lá. Acho que você tava junto também, quem ficou zoando. Não, acho que você que tava junto. Era eu. Era alguém que tava falando. Qual fruto foi? Maçã. A maçã, velho. Isso é a Branca de Neve, irmão. História diferente. Foi Gel. A gente tava junto. Pô, irmão, isso é Branca de Neve, pô. Contando outra história. Tá entendendo aí? A gente associa o fato da Branca de Neve comer a maçã com uma história bíblica, porque traz uma alusão também a isso. Isso realmente eu não cheguei a pensar assim, que seria todos, entendeu? Porque eu acho que seria mais do que a metade. Irmão. Mas eu acho que... Você tá falando de um Deus que acabou com todos os mantimentos de faraó. Primeiro acabou com a Saraiva e depois com os gafanhotos, não sobrou mais nada.
Pode ter. E aí você vê, tipo... Que, Vou tipo, tentar buscar essa fonte também. Vamos, isso é interessante, cara. Isso é interessante. A gente não entrou ainda na questão da morte dos primogênitos, né? O André não soltou um spoiler aí no final aí. Pra deixar a galera com dever de casa na próxima semana. Lembrando Quem que morreu? Que isso? Brasil passando, segunda-feira não vai ter. Não, pô. Não vai. Tem. Vai porque é 4 horas da tarde. Ah, Não, segunda-feira parece que é 1 hora. não, 4. 4 horas. Pô, pai, vocês sexta, 3 da tarde. Quer que eu Meu diga? Deus. Jesus Tô tá maravilhoso. começando a entender. Vamos agradecer. 1 hora já. Deus, somos gratos, Pai, pelo ensinamento. Obrigado, que tem Jesus. nos conduzido, Pai. Senhor Deus, ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo aprendizado, Senhor Deus, pela vida do André e do Gabriel, Pai. Faça Obrigado, presente Deus. na nossa casa também, Senhor Deus, que possamos levar, Senhor, tudo aquilo que tem sido falado, tudo aquilo que tem sido, Senhor Deus, amolado, Pai, Senhor Deus, alinhado, Pai. Ó Deus, que possamos, Senhor Deus, abençoar outras vidas, Pai, outras famílias, que as pessoas, Senhor Deus, possam enxergar tudo aquilo que temos discernidos no Senhor aqui, Pai. Faça presente, Senhor Deus, nas nossas comunidades de fé também, Senhor Deus, que possamos aprender mais e mais e sermos luz, Senhor, em todos os momentos, Pai. Te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.